Bom dia, meu nome é Beatriz Fernandes e hoje eu vou apresentar o trabalho do meu grupo, composto por Alice Rodrigues, Eduardo Júnior, Lucas Oliveira, Milton Ribeiro e Vitória Simões. O trabalho é referente à oficina do módulo 2, elaboração de estudo de caso da disciplina de farmacoepidemiologia. Vamos tratar aqui a respeito do medicamento alisquireno para manejo de hipertensão e apresentaremos um estudo de caso a respeito do assunto. Bom, uma breve introdução sobre a hipertensão. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar até mesmo a paralisação dos rins. Ela afeta cerca de 38,1 milhões de brasileiros acima dos 18 anos. A doença é causada quando a força do sangue contra as artérias é muito alta, ocorrendo assim o enrijecimento dessas artérias e o estreitamento das paredes delas, dificultando a circulação sanguínea. É considerada hipertensão quando a medida se mantém frequentemente acima de 140 por 90 milímetros de Hg. E os fatores de risco da doença incluem fatores genéticos, raciais, sedentarismo, consumo abusivo de sal de cozinha, tabagismo, sobrepeso, obesidade, estresse, diabetes mellitus, ingestão de bebidas alcoólicas e o uso de medicamentos como, por exemplo, os anti-inflamatórios, corticoides, descongestionantes nasais, antidepressivos e anticoncepcionais. Um agravante da doença é o fato dela ser silenciosa, dificultando assim o diagnóstico e, consequentemente, o controle e tratamento adequados. Com relação ao alisquireno ou alicireno, ele é também conhecido pelos nomes comerciais Rasilex e Tecturna, Rasilex exemplificado na imagem abaixo. Ele é de ação hipertensiva e é comercializado desde 2008. Sua administração é via oral e ele pode ser usado em monoterapia ou combinação com outros agentes antihipertensivos. Segundo a bula do medicamento, a dose de início recomendada é de 150 mg uma vez ao dia, e em pacientes nos quais a pressão não for adequadamente controlada, essa dose pode ser aumentada para 300 mg uma vez ao dia, ou então fazer o uso da dose associada com algum outro medicamento. Sabe-se que o medicamento não deve ser utilizado em combinações com inibidores da enzima conversora de angiotensina ou com bloqueadores do receptor de angiotensina 2, em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2. A maior experiência até hoje foi com relação a diuréticos e bloqueadores do receptor de angiotensina, o valsartana, provando que esses fármacos juntos podem promover um efeito melhor em suas doses máximas recomendadas do que cada um dos fármacos isoladamente. Além disso, existem casos de pacientes especiais, tornando assim necessário investigar o caso particular de cada paciente, para que o medicamento seja utilizado assim de forma segura. Alguns desses casos especiais são os pacientes com insuficiência renal ou hepática. Já com relação aos efeitos colaterais, estão descritos diarreia, hiperpotassemia, erupção cutânea como incomum, e os dois primeiros, diarreia e hiperpotassemia, já descritos como comuns. É importante estar ciente desses efeitos para orientar de forma clara o paciente, para que ele não suspenda a medicação sem necessidade. Bom, agora, com relação ao uso específico do alisquireno para o manejo da hipertensão, sabe-se que a atividade excessiva do sistema renina-angiotensina-aldosterona é a principal causa subjacente de vários estados patológicos, dentre eles a hipertensão. Esse mecanismo da doença, ele torna o alisquireno uma opção de tratamento, uma vez que ele atua como inibidor direto da renina desse sistema e oferece uma opção diferente para inibir o sistema com relação aos inibidores da enzima da conversão da angiotensina e também com relação aos bloqueadores do receptor de angiotensina. O fármaco ele vai atuar especificamente na etapa de limitação da taxa do sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque ele atua inibindo diretamente
a enzima renina, reduzindo assim sua atividade plasmática e, consequentemente, de todos os outros componentes, podendo, portanto, fornecer uma supressão eficaz desse sistema responsável por elevar a pressão. Bom, o nosso relato de caso ele é referente à alteração da terapia antihipertensiva. O paciente ele vai fazer uso de uma medicação específica, no caso hidroclorotiazida, que não estava proporcionando uma resposta adequada ao tratamento, e quando ele começou a associar a hidroclorotiazida com a lisquireno, ele teve uma resposta eficiente. Bom, mas vamos começar contextualizando. Nosso paciente ele é um homem branco de 50 anos, arquiteto, que compareceu ao serviço de saúde para avaliação e segmento clínico de hipertensão arterial, que foi diagnosticado aproximadamente 5 anos antes. A primeira vez que ele foi diagnosticado, ele estava sob intenso estresse emocional e passou a apresentar também cefaleia e tonturas, que são outros sintomas da hipertensão. Ele procurou atenção médica e foi surpreendido com níveis da pressão de 180 por 100. Ele foi então encaminhado ao cardiologista, realizou uma avaliação complementar e desde então passou a utilizar a medicação hipertensiva hidroclorotiazida 100 mg uma vez ao dia. Devido às flutuações de pressão, ele evoluiu de forma assintomática com acompanhamento semestral. Nos anos seguintes, o paciente apresentou úlcera gástrica, teve várias recidivas e biópsia testou negativa para malignidade. Atualmente, ele se mantém assintomático para a úlcera, sem medicação específica. Ele não tinha antecedentes pessoais relacionados à hipertensão. Foi a primeira vez que ele foi diagnosticado com a doença. Mas o paciente ele tinha vida sedentária e desempenhava intensa atividade intelectual. Além disso, ele fumou durante 20 anos, apesar de ter parado 2 anos antes. Ele também bebia esporadicamente. Além disso, algumas medidas prévias do seu colesterol ultrapassavam 200 milímetros por decilitro, mas nunca realizou tratamento medicamentoso. E, além disso, os seus 5 irmãos são normotensos, ou seja, não apresentam problemas de hipertensão. Com relação aos seus pais, sua mãe faleceu de câncer de útero e o pai, com 77 anos, estava sob tratamento crônico há mais de 2 anos, devido à insuficiência renal atribuída à hipertensão arterial de longa data, além do uso quase diário de diclofenaco devido a um diagnóstico de artrite reumatoide. Foi importante fazer esse segmento com o paciente para a gente saber quais são os fatores de risco, qual é o estilo de vida dele, quais são as predisposições genéticas e até onde ele tinha investigado esse quadro. Bom, no primeiro acompanhamento, após o uso do hidroclorotiazida, a pressão do paciente foi de 150 por 94 deitado, 150 por 90 sentado e 168 por 90 de pé. Seu peso era 66,7 e sua altura 1,67. Após a prescrição do alisquireno, juntamente com hidroclorotiazida, sendo 25 mg de hidroclorotiazida uma vez ao dia e 150 de alisquireno, a pressão dele passou de 140 para 90 deitado, 132 para 90 sentado e 130 para 90 em pé, ainda não tendo tido tempo de estabilizar com o uso recorrente do medicamento. Essa primeira medição foi feita após 3 dias apenas do uso dos medicamentos associados. 3 semanas depois, a gente já percebe uma diminuição, passando de 130 para 92 deitado, 128 para 90 sentado e 130 para 90 em pé. Além disso, o paciente relatou ter começado a fazer exercícios aeróbicos regularmente e ter feito restrição dietética parcial de sal. 2 meses após, ele voltou para o acompanhamento, relatou ter perdido 2,6 quilos e relatou que se sentia muito bem e muito motivado. Além disso, ele seguia a redução de sal na sua dieta e, ao fazer a medição da pressão arterial, ela foi de 132 deitado, 132 por 88 deitado, 124 por 88 sentado
e 124 por 88 de pé. O paciente relatou também que, ao fazer o acompanhamento com o aparelho que tinha em casa, a pressão estava se mantendo nos mesmos níveis do dia do acompanhamento em questão. Nas próximas vezes que ele compareceu ao centro de saúde, ele apresentou flutuações na sua pressão, porém de pequena magnitude. Bom, portanto, a gente pode concluir o quê? Que no caso específico desse paciente, o uso do alisquireno associado com hidroclorotiazida foi capaz de regularizar os níveis de pressão, de forma que apenas a hidroclorotiazida não conseguia. Além disso, a implementação de medidas não farmacológicas, uma vez que a implementação de medidas farmacológicas se mostraram muito eficiente para o controle desse quadro de hipertensão do paciente. Dessa forma, as suas consultas com o cardiologista passaram a ser anuais e, apesar de, na última visita, ele ter relatado um leve aumento de peso e ter relatado que ele estava praticando exercícios com menos frequência, a sua pressão se manteve 130 por 88 deitado, 128 por 88 sentado e 128 por 88 em pé. E as avaliações laboratoriais não demonstraram outras alterações significativas. Bom, tendo em vista toda a condição do paciente, sabendo todo o seu caso clínico, as suas condições de estilo de vida, condições genéticas, nós montamos um protocolo de acompanhamento. A primeira parte desse protocolo são os dados gerais do paciente e o relato de outras doenças, assim como de seus antecedentes familiares. O histórico vacinal, alergia, elitismo também foram considerados nesse primeiro momento. Todas as informações que o paciente já havia relatado no centro de saúde. Além disso, nós consideramos também o tabagismo, porque o tabagismo junto com a bebida também é um fator de risco para a hipertensão, realização de atividades físicas, hábitos alimentares, outras medicações. Ele não estava em uso de outros medicamentos em uso domiciliar, apenas o medicamento para hipertensão. Além disso, questionamos a respeito do uso de plantas medicinais, porque apesar de ter uma crença de que o natural é sempre muito bom, certos medicamentos podem abaixar muito, certas plantas medicinais ou medicamentos à base de plantas, eles podem abaixar muito a pressão ou elevar muito. Também achamos importante questionar o histórico de automedicação, tendo em vista que podem ocorrer interações medicamentosas que podem interferir no diagnóstico e no tratamento desse paciente. Fizemos um controle de medicamentos com uma lista de outras medicações usadas, quais era a frequência, qual era o motivo, e também dos exames laboratoriais e imagem que o paciente tinha feito ao longo do período do tratamento para hipertensão. Apesar deste paciente em questão ele não fazer uso de outras medicações em casa, ele pode muito bem ele fazia uso de medicações esporadicamente, como, por exemplo, comprimidos para dor de cabeça, mas relatou ser muito de vez em quando. De toda forma, foi uma consideração muito importante que a gente achou adequada colocar no protocolo, até mesmo porque esse protocolo ele pode ser utilizado para outros pacientes e cada paciente tem a sua condição de vida diferente. Bom, passando para o acompanhamento farmacoterápico, a gente fez uma pesquisa a respeito da medicação em questão que ele usava para hipertensão. No caso desse paciente, o alisquireno com hidroclorotiazida. Fizemos perguntas a respeito se ele já tinha comprado, adquirido o medicamento, há quanto tempo estava usando. Fizemos considerações a respeito da adesão, se ele se lembrava sempre de tomar no mesmo horário, todos os dias, o que ele fazia quando deixava de tomar, se quando ele via que a pressão estava em nível adequado, ele deixava de tomar a medicação, se ele precisava de ajuda para tomar essa medicação ou se ele era independente farmacoterapicamente, qual era a sua forma de aquisição, que também muitas vezes pode ser um empecilho devido principalmente a questões de custo e de distância do lugar de aquisição da medicação.
Além disso, fizemos considerações a respeito de como o paciente se sentia, se teve algum evento adverso, se teve alguma queixa relacionada à medicação ou relacionada a outros problemas de saúde. Aferimos a pressão do paciente naquele dia, estabelecendo como meta um valor de 130, um valor mínimo de 130 por 80 milímetros de Hg. E agendamos um retorno para daqui a 4 semanas para verificar se essa meta foi alcançada. Além disso, fizemos considerações a respeito da posologia adequada da medicação, possíveis interações medicamentosas, pelo desejo do paciente de retirar ou substituir a medicação ou realizar automedicação. Além disso, ao final da consulta, a gente achou importante colocar no protocolo questões com relação a sugestões, melhoria de hábitos alimentares, recomendações de atividade física e outras recomendações não farmacológicas. Essas são as referências utilizadas no nosso trabalho. Qualquer dúvida é só contactar o grupo. Muito obrigada.